Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio David Picardo e Catarina Moreira, enólogos e fundadores da Adega Belém, uma empresa que desafia ideias e convenções no campo da vinificação, com a oferta de vinhos brancos, tintos e espumantes, de baixa intervenção e com uma personalidade forte. A Adega Belém ganhou em 2024 o prémio Best Emerging Winery em Portugal pela Lux Life Distillery and Brewing Awards. David, Catarina, bem-vindos ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-vos connosco. Bom dia. Muito obrigado. Vocês começaram as vossas carreiras profissionais como investigadores universitários. A Catarina como bióloga e evolucionista, explorando o acasalamento de rãs em Portugal, e o David como antropólogo, estudando a proteção de recifes de coral no Oceano Índico. Portanto, de investigadores a enólogos, decidem abrir a Adega Belém. E perguntava-vos então, em que ano é que fundaram o projeto e qual foi o contexto que vos levou à criação desta empresa? Nós fundámos a Adega Belém, abrimos ao público a Adega Belém em 2020. Por isso, a ideia começa antes. A ideia de sermos enólogos é a nossa história juntos, a minha e do David. Nós encontrámos-nos em Portugal. Na altura, o David era investigador na Nova e eu estava a fazer o meu doutoramento em Biologia, conforme referiste. E quando nos cruzámos, estávamos, se calhar, numa fase que queríamos mudar. Eu, entretanto, acabei o doutoramento e pensámos o que é que poderíamos fazer juntos. E o vinho apareceu por um acaso, mas pareceu-nos uma ótima ideia. Então fomos estudar, voltámos à universidade como estudantes de mestrado, no ISA e na Alemanha, em Geisenheim, com a ideia de ter um projeto nosso. A ideia foi sempre essa de início. A ideia da adega em Belém, da adega urbana, surge um bocadinho levada pelos trabalhos do David, que entretanto foi para a Suíça. Não sei se queres explorar-te um bocadinho isso. Sim, eu era investigador em antropologia, com foco muito forte no turismo, desenvolvimento turístico. Trabalhei muitos anos no Índico e também com perito. Quando tivemos a nossa primeira filha, pensei, não quero mais tanto viajar. E pensamos em outro projeto de vida. Entretanto, acabamos o mestrado, mas eu fui professor catedrático à Universidade de Lausanne, na Suíça, que foi um desvio, uma tentação. Como na Suíça as condições de trabalho são talvez os melhores da Europa, talvez do mundo, em termos de salário, em termos de carga de trabalho, em termos de ambiente de trabalho. E ali na Universidade de Lausanne desenvolvi uma investigação sobre o enoturismo. Não isso clichê, mas na Suíça as coisas são pragmáticas. Então a Universidade de Lausanne diz, quando cheguei, temos fundos, mas torna a investigação útil. Então trabalhei com a Associação dos Produtores de Vinho do Valais, onde a minha antena da universidade estava localizada, para ver como podemos combinar ou como podemos pôr em contacto os consumidores de vinho com algum poder de compra, que fazem férias de esqui em cima, nas montanhas, e os produtores de vinho que trabalham nos valés, ou nos vales. E durante esta investigação, a proposta foi mesmo de ver o meio do enoturismo no mundo. Parece muito ambicioso, mas fizemos como um budget relativamente pequeno. Fomos em parte juntos. A China, a Bordeaux, nos Estados Unidos, a África do Sul, como a Catarina na região do Cape. E ali vimos uma adega perto da praia, relativamente longe da vinha. E o enólogo lá era também na Universidade de Geisenheim, então tivemos um acesso mais fácil. Falamos com ela e ela diz, certo, estamos longe da vinha, mas a uva, ultimamente, não se importa se viaja num caminhão ou num trator, se ela chega na adega em boas condições, frescas, meia hora, uma hora depois de apanhar, está tudo bem. No entanto,
perto da praia, temos parking com 2 a 3 mil carros que podemos estacionar e esses são potenciais clientes diretos. E ali vimos que levar a adega onde temos consumidores permite modelo de negócio completamente diferente. Não precisamos de trabalhar idealmente com intermediários, podemos vender tudo em direto. E vamos ainda falar de distribuição e do custo da distribuição, não? Que nos custa 40% a 60% do PVP e margem dos distributores. E foi esse o modelo que vocês trouxeram então para a Adega Belém? Sim. Foi este tipo de modelo, portanto, a aproximação entre a produção e o consumidor. Exatamente, esta era a ideia. Quando vocês abriram esta empresa, o que é que vocês acharam a nível de competências que ainda faltava e que vocês teriam de desenvolver ou contratar rapidamente? Se é que algumas. Estudamos enologia. A Catarina fez 6 anos de enóloga na Suíça e em 2 empresas portuguesas. Mas isso não chega. Não. Estudar não permite de trabalhar como enólogo. Falta experiência. Esta experiência também ajuda de muitos amigos, colaborações com outros enólogos, adquirimos com muitos também erros. Também vinhos que foram finalmente no esgoto. Eu li no vosso website que a vossa primeira experiência de fazer vinho tinto aconteceu no vosso apartamento em Lisboa. Vocês dizem também que cheirava uma mistura de super cola, compota de morango demasiada cozida e xerez oloroso e que guardavam este primeiro lote para convidados que não se queriam ir embora. Portanto, houve aqui uma evolução grande desde o vosso primeiro vinho, certo? Uma grande evolução desde esse primeiro vinho. Já repetimos alguns desses erros, porque o David estava a dizer que nós vamos aprendendo, mas felizmente melhorámos muito a qualidade e atualmente acho que podemos dizer com orgulho que fazemos vinhos bons. Qual era a vossa visão de sucesso quando começaram este projeto? Se A, B, C acontecer, declaramos que estamos no bom caminho. Havia algum indicador, alguma métrica, alguma nota num quadro de parede que vocês tinham? Fizemos plano de business, de negócio, com cálculo de custos, de margens, de tudo. O nosso professor de economia do vinho na Alemanha, no segundo ano, forçou-nos de fazer isso e foi muito útil. Isto criou cenário ideal para a adega, inicialmente com uma produção de 50 mil litros. Hoje fazemos 10 mil. Ali adaptamos muito os objetivos. O objetivo, se tiver A, era de vender tudo. De ter enoturismo ativo, de vender idealmente tudo antes de produzir para pessoas que entram na adega. Isto não aconteceu, obviamente. Não precisávamos, como tivemos medo que precisávamos de um sistema de senhas. Mas vimos as grandes salas de provas do Wines of Portugal, na Praça do Comércio, e isto é tudo muito tranquilo. Também as salas de provas que vimos nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não há fila lá, normalmente. Então, ali adaptamos muito o que fazemos atualmente. Sim. Quem eram os vossos clientes iniciais quando vocês abriram a adega? Eram pessoas que passavam pela vossa loja? Eram pessoas que vocês contactavam? Como é que vocês podem descrever estes vossos clientes iniciais? Nós abrimos com o Covid. Por isso, nós éramos para abrir em março de 2020. Ficámos todos fechados em casa. Abrimos em maio. Por isso os nossos clientes eram raros. Começou por ser a família, amigos e os vizinhos. Os vizinhos de Belém, agradecemos muito que nos deram um voto de confiança de pegar nos vinhos que não conheciam, que não provavam. E depois a família também fez um grande esforço a distribuir e a beber e a participar, e depois fomos entrando aos poucos. As pessoas foram provando e foram gostando. O vosso nicho de hoje, portanto, as pessoas que vos compram vinhos de hoje, são diferentes das pessoas que vos compravam? Ou seja, são mais novos, mais velhos, são estrangeiros, são portugueses? Há alguma coisa que vocês notaram hoje de que é diferente de quando lançaram? Mas no início, durante o Covid, tinha muita venda online. Isto quase morreu até hoje. Vimos muitos marketplaces, mas a maioria acho que fechou até hoje. As pessoas no segmento onde nós estamos, de premium, de vinhos mais caros, mais elaborados,
tem tendência de comprar em loja ou em restaurantes. Vendemos muito mais hoje em restaurantes e focalizamos muito menos o consumidor final. Eu sou alemão, a minha mãe foi na Alemanha e quando foi em aniversários ou festas, até em concertos, ela sempre trouxe flyers e distribuiu lá. E este nos salvou um pouco durante o Covid. Os primeiros tempos. Olha, e se te lembras quem é que foi o vosso primeiro cliente? Quem é que foi a primeira pessoa que vocês trocaram uma garrafa por... A primeira pessoa a comprar na adega foi o meu pai e a seguir foi a Dona Augusta, que é uma vizinha nossa lá da rua. E ela fez questão de comprar a garrafa, eu lembro-me disso. Lá em Belém, diferentes. Belém é bairro misto, mas com alguma população com poder de compra. E muitas famílias, talvez antigas, vivem em Belém e muitos estacionam o carro atrás da adega, onde tem parking. Muitas dessas pessoas passam a adega e dizem: olha, eu reconheço esse cheiro do meu avô, da quinta do avô. E ali tivemos uma clientela importante de pessoas locais que compraram, mas também do bairro. Travessa Paulo Jorge não é um bairro rico, não? São pessoas trabalhadores e, portanto, eles fizeram um esforço de comprar. Há mesmo um vizinho, uma empresa, a Planar, que também nos apoiou muito no início, foram talvez dos nossos melhores clientes na altura, porque faziam questão de ter os nossos vinhos em eventos que eles organizavam e iam lá com o carrinho e levavam caixas para os eventos. E ainda hoje colaboramos, eles contam connosco nos eventos que organizam ali ao pé. Nível de número de clientes, o que vocês puderem revelar, como é que este número aumentou ao longo dos anos e quantos clientes é que vocês gerem hoje, se tiverem alguma ideia? Começamos relativamente cedo de exportar para a Alemanha. Eu fui acadêmico antes e quando tu és acadêmico, tu vais na conferência anual da tua disciplina, tipo a American Anthropology Association, onde todo mundo se encontra, faz a festa, dá uma pequena apresentação, não tão importante, e o correspondente a isto no vinho é a Prowein em Düsseldorf, hoje talvez mais Vinexpo. E nós, desde o início, vamos a Prowein. E na Prowein encontramos um importador-distribuidor alemão que riu-se quando viu uma adega Belém em Belém, porque ele está especializado em vinhos muito valorosos, mais de Madeira e Porto. Mas depois ele provou, simpatizamos, e esta foi a primeira palete que saiu da adega, em termos de clientes. Depois vimos que isto custa à empresa, porque custa em margem, mas garante algum fluxo de vendas. E juntaram-se outros países, Inglaterra, ou Grã-Bretanha, depois do Brexit, e Holanda, Bélgica, países nórdicos, Espanha, Itália. Uns aparecem, uns desaparecem, mas é assim, não é? Clientes privados, é difícil de dizer, não? Temos 2 vezes por semana uma visita guiada na adega, que é muito pessoal, onde regrupamos pessoas, a maioria são visitantes tipo, americanos, europeus, asiáticos, que ficam à volta de uma mesa e depois falamos dos vinhos, provamos dos vinhos, e ali há alguma venda importante, direta. E com este tempo que vocês têm no mercado, vocês têm alguma ideia do custo de aquisição de cliente e do valor de vida do cliente para a empresa? Trabalhamos muito pouco com abreviações de 3 letras. Não, trabalhamos muito com ao fluxo do dia, não é? Eu passo à frente então. Olha, a nível de concorrência, quem é que são e como é que vocês definem os vossos concorrentes hoje? Esta é uma boa pergunta, porque não é uma falsa pergunta. Em princípio, nós fazemos DOP Carcavelos, então a concorrência seria Vila Oeiras, mas não é. Sem Vila Oeiras, nós não venderíamos nenhum DOP Carcavelos, porque não teria massa crítica. Acabamos de apresentar os vinhos simplesmente no Porto.
a priori, estes são todos concorrentes, mas não são. Somos amigos, colaboramos juntos e sem este grupo de enólogos e de produtores independentes, nós não poderíamos existir em Portugal. Pelo menos. Precisamos desta massa crítica de outros produtores que são concorrentes em termos econômicos, mas ao mesmo tempo cria uma massa crítica, uma concentração crítica de produtores para o Portugal aparecer. Não só como um produtor de vinho de grande escala, mas também com vinho mais artesanal, muito premium. Não é concorrência no sentido tradicional do quase inimigo. Não é? Sim. É uma concorrência colaborativa, eu acho que existimos todos uns com os outros. E promovem-se uns aos outros, não é? Sim. Eu acho que... Para quem queira abrir amanhã uma adega Viseu, uma adega Algarve, quais são os pontos que vocês acham que são os maiores entraves para quem se quer também começar um projeto semelhante ao vosso? Há diferentes coisas que observamos. Há muitas pessoas que já têm mais idade, que têm algum dinheiro e que querem abrir uma adega. E ali há um saber dentro da indústria que diz para ganhar uma pequena fortuna no vinho, melhor começas como uma grande. Há muitas pessoas que perdem dinheiro com vinho, porque talvez... O vinho é um produto muito simbólico, não é? E muitas pessoas fazem isso para o orgulho pessoal. Agora, a segunda parte da questão, se quer ter um sucesso ou entras com acho que com algum dinheiro, é uma estratégia marketing afinada, e vimos empresas que entraram nos últimos 5 a 10 anos com algum sucesso, ou se tu não tens tanto financiamento, capital, eu acho que o absoluto imperativo é a paixão pelo produto. Sim. Pessoas que fazem isso para ganhar dinheiro, sim, é possível, não? É muito fácil hoje em dia comprar vinho em bulk. A granel. A granel, muito barato, pôr rótulo e vender isso a €1,10 a garrafa na distribuição. Mas para nós falta a alma, não trocamos carreiras para fazer isso só como uma comodidade. Não? Para nós é mais um produto de coração. Não Sim. Olha, e quando vocês vão apresentar a novos mercados, a novos clientes, os vossos vinhos, o que é que vocês acham que se tornou a vossa vantagem competitiva? Ou seja, quando vocês dizem este é o vinho A e depois falam de uma série de características, o que é que vocês acham que se tornam as razões pelas quais os vossos clientes vão comprar os vossos vinhos? Eu acho que uma coisa que aprendemos, a história conta muito, a sermos nós que apresentamos os nossos vinhos conta, mas se não tivermos bons vinhos que nos acompanham, a história pode ser lindíssima, mas não pega. E eu acho que se calhar acho que já sabíamos, mas acho que aprendemos muito bem isso, que é nós temos que apresentar vinhos de qualidade que as pessoas gostam de beber para depois os acompanhar com a nossa história. E acho que o conjunto faz a nossa mais-valia. Dizer que somos nós, que é família, que somos nós que fazemos os vinhos e que são os nossos vinhos, depois com um bom vinho à mistura, acho que faz a nossa mais-valia. E vocês, para além dos vinhos, também vendem experiências, ou fazem as experiências na vossa adega, não é? Portanto, esta é a vossa gama do que vocês vendem, portanto, vinhos e experiências. Como é que vocês categorizariam a vossa oferta? No início pensamos que esta era mais importante, provas e visitas da adega, mas como toda pessoa que trabalha no turismo sabe, isto se pode tornar muito repetitivo. Abrimos no início cada dia da semana, e depois, quando a empresa começou a ganhar dinheiro, fechamos terça, quarta e vamos fechar quinta-feira. É um pouco a nossa estratégia de crescimento, que não é financeiro, mas é de qualidade de vida. Não? Para nós podemos fazer coisas nossas na adega, mas também fora da adega. E a outra coisa, somos uma adega urbana com rótulos muito vivos, com um design muito excêntrico, talvez. E para muitas pessoas num mercado como Portugal, que é muito convencional em termos de consumidores, isto não foi nada fácil.
No início, eu acho que muitas pessoas acharam que são malucos, que façam qualquer coisa. Não conseguíamos categorizar, não fazemos vinho natural, no sentido de funky, não fazemos vinho convencional, de um estilo de vinhos de alta gama tintos, mas fazemos mesmo bons vinhos. E isto as pessoas falam, os colegas falam muito disso lá. Provamos muito, os colegas provam os nossos vinhos. Os jornalistas foram absolutamente crucial para tomar isso ao sério, não é? Olha, e falar nos vossos resultados, vocês em 2024 ganharam o prémio do Best Emerging Winery in Portugal pelo Lux Life Distillery and Brewing Awards. Que significado é que este prémio esteve para a empresa a nível de vendas, a nível de posicionamento ou a nível de outro qualquer fator? Eu acho que uma coisa que observamos é, às vezes, é mais fácil de convidar um jornalista de Londres ou da Alemanha ou da Suíça que um jornalista do público de Lisboa. Não é? E para estas seriam 3 quilómetros. Ou dissemos os políticos que vão à prova, olha, estamos a 3 quilómetros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, elas não aparecem. Nesta lógica, às vezes, o reconhecimento pela história é, às vezes, mais fácil pelo estrangeiro. Este Lux Life é uma revista, eu não sei a importância desta revista, mas, bom, eles ofereceram este prémio, fizeram uma investigação e vamos usar o prémio. Permite-vos ganhar posicionamento também e é uma validação do vosso produto, não é? Vocês mencionam que para criar vinhos excelentes é necessário ter uvas excelentes. A vossa abordagem é colaborativa e temos relações quase familiares com produtores de vinho que partilham a nossa abordagem de baixa intervenção, mas atenção, as uvas são cultivadas na vinha e o vinho é produzido na nossa adega. Portanto, a pergunta que eu vos fazia era onde são produzidos os vossos vinhos, portanto, se é nas vossas adegas, e qual é o vosso processo de seleção de parceiros, portanto, os produtores de uva. O vinho é um produto muito que emergiu no romanticismo, no século XIX, não? Os vinhos tornaram-se grandes. Esta herança é associada ao vinho até hoje. Há esta frase que diz: o vinho é feito na vinha. Mas nós dizemos, as uvas estão feitas na vinha, prestamos boas uvas, mas o vinho é feito na adega. E há 200 maneiras de tratar uma uva. E os enólogos sabem disto. Portanto, vimos nos jornalistas e também nos produtores que repetem isso, os consumidores, esta quase obsessão como terroir. E terroir é importante para alguém que trabalha com nós, como nós, porque uma uva de São Pedro de Estoril, do mosteiro de Caparibe, da Diocese de Lisboa, tem outra qualidade que uma uva plantada no Instituto Superior de Economia em Lisboa, com climas completamente diferentes. Nós trabalhamos a partir de lá, sem ter um perfil fixo na cabeça. Não temos uma idealização do terroir onde queremos levar os vinhos. Nós queremos que o terroir se exprima através dos vinhos sem, portanto, ter um caminho certo. É um pouco como a educação de humanos, não? Sim, na Alemanha, as pessoas sempre me disseram: tu tens de encontrar o teu caminho. Como se tiver um caminho, um único caminho. Nas uvas, não há uma prescrição de um caminho, se nós não trabalhamos a uma outra escala para a grande distribuição. E, portanto, vocês têm parceiros em vários sítios, não é? Portanto, que eu vi no vosso website, portanto, é no ISA, na Estação da Agronomia, não é? Temos o Seminário de Caparibe, que pertence à Diocese de Lisboa. Depois temos de colegas nossos que também produzem vinho em Palmela, a Quinta do Piloto, a Quinta do Carneiro em Alenquer, e depois em Arruda dos Vinhos, mais recentemente, também de uma antiga colega nossa que também agora produz em vinho e tem uma vinha em conversão orgânico, e depois de Mafra, de um amigo nosso, também tem uma pequena vinha.
E como é que vocês fazem esta seleção? É pelo estilo de uva, pelo sabor, pelo clima? Consideram ir para outros sítios em Portugal ou mesmo na Europa para poderem ter aquela uva específica para fazer o sabor que vocês querem para o vosso vinho? Como é que é este processo de seleção de onde vocês vão apanhar as vossas uvas para fazer os vossos vinhos? Provamos vinhos, os colegas provamos vinhos que estão lá. Às vezes é um desafio em Ribafrio, perto de Mafra, Cheleiros. É uma vinha muito fresca, mas com Alicante Bouschet, que é a grande uva do Alentejo para vinhos encorpados. Então, pensamos um desafio de fazer um vinho fresco, não atlântico, de uma uva tão quente. E tornou-se bem, é um grande vinho. E o segundo fator é a simpatia com os produtores. Sem isto não trabalhamos. Sim, é fundamental. É importante. Em Portugal tem uma grande quantidade de pequenos produtores, que é uma herança do Estado Novo, do sistema de produção do vinho nesta altura, com cooperativas. E muitos destes pequenos produtores, que hoje ainda trabalham, muitos abandonaram, e colaboramos com eles e gostamos da ideia de sermos uma família quase de produtores. Em relação à propriedade intelectual, portanto, estamos a falar de patentes, conceitos, processos, marcas, metodologias. Vocês têm ou registaram alguma propriedade intelectual para este negócio? Marcas. A marca da adega, por isso a Adega Belém, com o logo da RAM, e depois algumas marcas dos nossos vinhos estão registadas. E vocês pensam usar esta propriedade intelectual para monetização do futuro, por exemplo, expansão, licenciar o vosso modelo a outras equipas, projetos, países, ou não está no vosso radar ainda? Este cria muito mais trabalho, não é? Acho que não. Não é a ideia. A ideia é... Nós tivemos um projeto, porque vimos que na adega temos muito interesse em organizar eventos na adega. E isto é, em termos de lucratividade, mais fácil que a própria produção do vinho. Não? Um evento com 30 pessoas requer uma preparação de 2 horas, um investimento em comida e depois 5 horas ganhamos quase a mesma coisa que quando vendemos uma paleta de vinho. Assim pensamos, talvez, mas por enquanto não fazemos, de renovar uma armação, uma quinta dentro de 1 hora de Lisboa para criar eventos, um espaço de evento com vinho. Não, era mais um espaço que pode ser alugado, não é? Mas finalmente não fizemos. Pensamos, mas este não melhora a qualidade da nossa vida, não é? Ao contrário, temos de comutar lá entre Santarém, o Alenquer e a nossa casa. Ganhamos o que precisamos na vida, então na oração de... Acho que estamos bem, acho que não podemos reclamar. Muito bem. Olha, preços para os vossos vinhos e para as vossas experiências. Vocês nivelam como a média do mercado, premium ou abaixo do valor normal de mercado para este tipo de produtos? Como é que vocês se posicionam? Acho que nos vinhos somos premium, sem dúvida. Nas experiências, por isso, no que conta a provas de vinho, visitas à adega, acho que os nossos preços estão ao nível do mercado, se não em Lisboa, em particular, na região de Lisboa, se calhar abaixo do mercado. A ideia também é ser... Tem que fazer sentido para nós, tem que ser sustentável em todos os aspectos. Sustentável no que nós pagamos, por exemplo, nas uvas para produzir o vinho, tem que ser sustentável para nós, porque nós vivemos deste negócio, e sustentável para as pessoas que vêm, não é? Se nós não vendermos nem vinho nem experiências, não se torna sustentável. Então acho que temos um bom equilíbrio de valores nesse sentido. Olha, e como é que vocês criaram ou que metodologia utilizaram para definir os preços dos vossos produtos? Foi com base nos custos de produção, com base em produtos comparáveis, ou seja, preço de outros vinhos da concorrência, com base no valor entregue ao cliente ou numa outra metodologia? Nós calculamos o custo. O custo por unidade produzida é muito alto, considerando que produzimos relativamente pouco. Produzimos só 10.000 garrafas
E somos num sítio urbano com um valor patrimonial enorme. Mesmo que compramos o sítio antes desta vaga de especulação, este não foi tão caro, mas no mesmo, não é? Temos lá limites. Há convenções no mercado para preços de vinho. E ali, para um produtor, é relativamente, em termos de custo de produção, não há diferença entre um vinho de 18, 25 ou 35 euros, não é? Eu acho que ali é posicionamento consciente, marketing, e também quando fazemos coisas muito raras ou espetaculares, que já aconteceu, que fizemos vinho de podridão nobre, ali podemos ir em preços mais altos. Quanto capital é que foi necessário para o lançamento da empresa? Ou que vocês puderem revelar? Podemos dizer, nós trabalhamos muitos anos para este projeto. Nós começamos a comprar um apartamento, renovamos, revendemos. Compramos desse dinheiro um pequeno prédio, renovamos, revendemos. E com este dinheiro compramos a adega e uma parte do investimento vem de lá também. Isto foi aproximativamente... como compra do terreno, $500 mil. Sim. E, mas investigamos muito preços, não acreditamos no que as pessoas dizem. Encontramos preços, se nós poupamos em cada compra 30%, no final poupamos 30%. E fizemos nós muitas coisas também. Mas a empresa ainda tem a metade de uma dívida. Sim. Somos lucrativos há 3 anos, reembolsamos a metade, mas vai demorar mais 3, 4, 5 anos até ficarmos sem dívida. Olha, a nível da receita, quais são as 2 ou 3 principais categorias ou marcas de vinho que trazem a maior percentagem da receita anual para a empresa? Temos um vinho que se chama Rabo da Rainha, é uma grande reserva, é relativamente caro e vendemos a 24,5, mas é um vinho espetacular. E as pessoas quando provam, são normalmente convencidas e compram. Este Puque é mais caro, assim a margem é muito maior. É uma boa venda. Mas no vinho tu nunca sabes, não? Fabricar este vinho, um vinho que só conseguimos vender a 10 euros, é o mesmo trabalho. Sim. Ali há o azar, há um vinho que se desenvolve muito melhor que um outro. Ali são também coisas que não controlamos. Às vezes também tem a ver com o tempo que o vinho demora a chegar ao mercado, não é? Um vinho não está pronto, não é um produto que está pronto no mês, às vezes é um produto que demora 2, 3 anos até entrar no mercado. Por isso o nosso investimento inicial, nós só o vamos reaver diretamente passado 3, 4 anos. Sim. Então, às vezes também tem a ver com isso, os valores atribuídos aos vinhos, o tempo, não é? É um produto de tempo. Olha, e em relação ainda a vendas dos vossos produtos, se lembram qual foi a campanha de marketing que teve o maior sucesso durante a vossa existência como empresa? Tentamos todas as coisas que vimos nos supermercados, não? Dissemos, olha, compra 3, ganha 4... Não funciona. O efeito é zero. As pessoas em Portugal não funcionam assim. Tivemos artigos sobre a adega em jornais nacionais em Portugal ou na Alemanha, no meio tabloide alemão, e já preparamos as caixas e pensamos que vamos vender muito, vendemos uma caixa. Então, em termos de marketing, somos muito... talvez muito maus. Mas os maiores sucessos no Instagram são fotos estúpidas de nós na adega. Fotos divertidas. Eu acho que as pessoas muitas vezes aparecem por isso. Sou eu que normalmente faço o Instagram. A minha apetência para fotografia é muito baixa, mas dá-me gozo às vezes fotografar coisas divertidas, porque nós também somos assim no dia-a-dia, somos geralmente muito bem dispostos, então às vezes fotografamos coisas dessas e são as fotografias que têm mais impacto
e que às vezes trazem pessoas à adega. As pessoas dizem assim, vocês são muito genuínos nas palermices ou de falar nas coisas. E depois experimentam os vossos vinhos e tornam-se vossos clientes. Exatamente, não é? acho que talvez seja isso que tem funcionado melhor. Numa perspectiva de olhar para o vosso negócio de futuro, o que é o futuro para a Adega Belém? Ou o que é que poderá ser o futuro para a Adega Belém? Uns vinhos espetaculares. Sim. Uns já estão em barrica. Sim. Vamos sair lá nos 2 próximos anos. Acho que vinhos os últimos bonitos. anos, os 2 últimos. Somos mais confiantes, Sim. mas de fazer coisas mais extremas. Mais não num arrojadas. sentido mal, num sentido bom. Tivemos há 2, 3 anos um pouco medo quando começamos a trabalhar com distributores, fizemos coisas mais conformistas, mas não faz sentido na nossa dimensão da empresa. E a partir de 24 pomos os tomates de volta na Cuba. Exato. E os vinhos são lindíssimos. Acabamos de apresentar os vinhos Simplesmente. Vamos aprovar em 2 semanas. E isto conta. Em termos de estrutura da empresa, eu acho que não vai mudar grande coisa. Não? Continuamos a fazer os vinhos. Fazemos menos que no início. É verdade. Passando por uma experiência ou por uma perspectiva mais pessoal, claro que num contexto profissional, o que é que significa liderar e como é que este estilo de liderança evoluiu ao longo da vossa carreira? Liderar. Liderar com contradições. Esta é a minha especialidade. Ok, então diz, David. Não, eu sou alemão e na Alemanha somos todos europeus, mas somos diferentes. Tu aprendes uma cultura diferente de fazer as coisas. Sim. Este é liderar, não no sentido de liderar uma equipa ou uma empresa, mas de liderar como alias do cotidiano, não é? Sim. Como empresas, isso foi durante a obra, tivemos conflitos e criterias enormes com fornecedores. Sim. Que não acabaram o trabalho, mas quiseram um pagamento. Nós dissemos não. E este não se passou muito bem. Foi no tribunal. Sim. Obviamente ele perdeu, porque o trabalho não estava acabado. O outro ameaçou, o que ele diz que ele vai pôr baratas em cada garrafa. Eu pensei, isto é mesmo outra maneira de fazer as coisas, não é? E depois é também entre nós, não é? Nós somos muito diferentes. Eu sou desorganizada por natureza, faço 10 coisas ao mesmo tempo, o David é hiper focado. E quando ele está focado, nem as moscas se atrevem a passear. É a parte alemã, não é? É assim, muito clichê, mas é verdade. E acho que aprendemos a trabalhar juntos, que também é um desafio, não é? Porque nós somos um casal, por isso eu costumo dizer que fazemos crianças, fazemos vinho, dormimos e trabalhamos juntos. E então tem sido uma aprendizagem para nós também trabalharmos juntos e sermos tão diferentes. E claro que às vezes entramos em erupção, mas acho que temos conseguido arranjar um bom equilíbrio nessas coisas de mim, do meu lado, para me adaptar mais ao lado do David e do David adaptar-se mais ao meu lado. E para continuar a comandar este projeto de empresa. No último ponto desta entrevista, recomendação de um livro que vocês tenham lido e se puderem fazer a referência ao título e ao autor, ao tema ou ao tópico principal e a relevância deste livro para a indústria ou para o mundo atual. Em relação à indústria, o David ofereceu-me um livro, eu por acaso não sei o nome original, é sobre as falcatruas no mundo do vinho e fala sobre, por exemplo, na altura da filoxera, que foi um inseto que veio dos Estados Unidos nas batatas e atacou as vinhas da Europa e dizimou as vinhas da Europa completamente. Então, na altura, estamos a falar século XVIII, depois a entrada no XIX, há uma grande tentação de aldrabar a produção do vinho. E é espetacular, o livro fala disso, até das receitas que havia, como falsificar um champanhe, um vinho do Porto. Houve uma altura até que nos Estados Unidos da América se vendeu muito mais vinho de champanhe, por isso espumante champanhe, do que alguma vez se tinha produzido em champanhe. E eles iam a este talho. E o livro é super engraçado, por isso é esta tentação de imitar o que nós temos de melhor. E depois, eu quando li o livro, e também
por causa de outro vídeo que nós vimos. Eu disse, no dia em que alguém falsificar um vinho da Adega Belém, chegámos ao topo da carreira, porque estamos aí para alguém se dar ao trabalho de nos falsificar. E já podem ter um capítulo nesse livro. Exatamente. Catarina, qual era o nome do livro e o autor, se te lembras? Eu não sei se é Faulty Wines, não, porque é em francês. Fraud, eu não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Está bem, nós depois tentamos encontrar o título. Desculpem. Não faz mal. David, Catarina, obrigado por terem estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Obrigado. Muito obrigado. No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.